Olá pessoal, bem-vindo a esse canal. Esse é o primeiro vídeo do canal e para a inauguração dele eu trouxe um tema que é muito importante e muito preocupante para quem é pai ou mãe de adolescente e às vezes até para alguns adolescentes mais atentos, que é como a preguiça, a falta de motivação e o tédio influenciam no baixo rendimento nos estudos. É disso que a gente vai falar, então eu já peço para que você se inscreva no canal se você não for inscrito. A gente vai trazer dicas muito importantes para que você possa implementar o mais rápido possível na sua casa, para que você possa vencer esse problema. Então, se você é pai ou mãe de adolescente, eu já queria deixar você muito tranquilo e dizer que não é só você que está passando por isso. Aliás, eu queria dizer para você que todos nós, seres humanos, passamos por esse problema, temos esse problema todos os dias de preguiça, de falta de motivação. Mas qual a diferença para o adulto ou para o adolescente mais maduro, para o adolescente que está aí dando trabalho para estudar, por exemplo? A diferença é que a gente aprendeu onde colocar a preguiça, onde colocar a falta de motivação e fazer as coisas apesar delas. E é isso que eu quero deixar claro aqui no canal, para que você não crie muita expectativa em cima do seu filho, achando que ele é um ser do outro mundo, quando na verdade esse é um problema que todos nós passamos, ok? Então vamos lá. Quando eu faço atendimento com os adolescentes, uma das primeiras coisas que eu faço na primeira consulta é pedir para que a gente faça um rastreamento de saúde. Então eu peço exames de sangue para a gente investigar como estão as taxas de vitaminas, como estão as taxas hormonais e fazer uma investigação médica com relação a algum transtorno mental que pode estar se desenvolvendo. Até porque depressão, ansiedade, burnout, todas essas coisas também podem ser confundidas com preguiça e falta de motivação. A primeira coisa que você deve fazer aí com seu filho é fazer uma investigação de saúde, para saber se a biologia do seu filho está saudável, para que a gente possa assim conseguir implementar outras providências para que seja vencida a preguiça, ok? A segunda coisa para esse problema pode ser a falta de propósito. O seu filho adolescente está numa idade onde ele já pode começar a pensar no propósito de vida, para que ele está aqui nessa vida, para que ele veio nessa família, para que ele vai servir para o mundo. É normal que nessa idade se comece a refletir sobre isso. Se seu filho não tem propósito de vida, ou pelo menos não está começando a pensar a respeito disso, pode ser sim um dos motivos que ele está desmotivado. Isso também pode se refletir nas coisas que acontecem na escola. Por exemplo, você, quando era adolescente, ou seu filho adolescente, pode se perguntar de vez em quando assim: mas para que eu estou estudando determinada fórmula de física? Para que eu aprendo a fórmula de Bhaskara? Para que eu aprendo todas essas regras verbais? E é claro que a gente não tem aplicabilidade prática de todas essas coisas que a gente aprende na escola. Ao aprender todos esses assuntos variados, é uma capacidade maior de resolução de problemas, uma capacidade de melhor prosódia, de melhor conversa através da literatura, do português, aumentando realmente as nossas sinapses e aumentando o nosso poder de pensamento. Ajude seu filho a entender que todas essas coisas que ele aprende na escola não é necessariamente usá-las, mas que elas são a porta ou podem ser a porta de entrada para outras coisas que ele vai usar no futuro. O terceiro problema que pode estar causando preguiça e falta de motivação no seu filho é uma possível pressão excessiva. Sim, nós pressionamos nossos filhos, sim, para que eles dêem certo na vida. A gente quer que eles tenham uma vida abundante quando eles crescerem e isso está começando agora. Só que tudo tem que ser muito bem dosado. Se o seu filho, por exemplo, já escolheu a faculdade que ele vai cursar, pode ser que os professores, os amigos, até como uma forma de motivação, estejam exercendo uma certa pressão em cima dele, a respeito de notas, a respeito de resultado, e isso pode sim ser confundido, ao invés de levar ele para frente, faz com que ele estagne e não consiga performar como gostaria. O quarto problema, talvez o pior de todos, o primeiro lugar, são os distratores constantes. Você já deve ter ouvido falar que a geração Z é a geração que nasceu com o tablet na mão. Já nasceram inseridos na tecnologia, muitos deles têm tablet desde muito pequenos, celulares, e quanto mais inseridos no mundo tecnológico eles estão, mais facilmente eles se distraem com o mundo real. Quanto mais rede social, jogos e vídeos o seu filho está inserido, mais difícil vai ser para ele viver e manter focado no mundo real. A preguiça, quando não tratada, ela pode trazer inúmeros malefícios para o seu filho, inclusive
a falta de autoestima. Ele vai chegar em determinado momento à conclusão de que ele é ineficaz nas coisas que faz, justamente porque a preguiça está atrapalhando. Se você identificou que seu filho tem algum desses 4 problemas, e aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para você 3 coisas que você pode implementar ainda hoje aí na sua casa, sentando com seu filho e conversando, para que você ajude ele a superar todos esse caos que ele está inserido. As coisas que mais ajudam a gente a vencer a procrastinação e a preguiça é uma rotina eficaz. Então, o seu filho está inserido numa rotina ineficaz, de preguiça, de marasmo, de tédio, e você precisa fazer com que ele vire a chave e construa uma rotina eficaz, através de um cronograma personalizado. Não é que você vai no Google pegar um cronograma ideal para um adolescente. Você precisa olhar para a vida do seu adolescente, sentar com ele, ver todas as demandas que ele tem na vida dele, as preferências, ver como funciona a rotina da família e fazer esse cronograma baseado na vida do seu filho. Sem criar uma rotina muito rígida, mas levando em consideração as principais coisas que ele tem que fazer, por exemplo, durante a semana. Sendo assim, vai ser muito mais fácil dele cumprir as coisas que ele mesmo chegou à conclusão de que precisam ser feitas. Uma segunda coisa é que você ensine para ele como ter momentos de foco total, o famoso flow. O seu filho ele não precisa passar o dia inteiro estudando, mas ele precisa desenvolver o senso de que quando ele está no momento de estudo, ele precisa estar totalmente focado para que isso aconteça da melhor forma possível. Para isso, eu indico a técnica Pomodoro. Eu vou até deixar um card aqui, porque eu já gravei esse vídeo, para ensinar como você implementa na sua vida ou ensina o seu filho a fazer também. Mas eu posso falar rapidamente para você que essa técnica consiste em 25 minutos de foco total, sem distrações de música, barulho, bagunça, celular, e 5 minutos de pausa para que você possa respirar, dar um novo gás para o cérebro e voltar para o estudo de novo. Importante também é lembrar que seu filho precisa, nesse cronograma, incluir o lazer. Aqui eu costumo falar para os adolescentes e até para minha filha que sempre é obrigação e depois é diversão. Sempre a gente precisa fazer o que é obrigação nossa, o que precisa ser feito, o que depende de nós, para depois a gente poder aproveitar a nossa diversão sem nenhum distrator das coisas que a gente não fez. Eu queria lembrar para você que todas essas coisas elas precisam do seu apoio. O seu filho adolescente, mesmo que negue, mesmo que não queira, mesmo que não demonstre que precisa de você, ele ainda precisa muito do seu apoio. Todas essas coisas são muito importantes porque mostram que você, como pai, está disposto a compreendê-lo, a entendê-lo e ajudá-lo. Uma das coisas que eu indico é parar de fazer perguntas fechadas, do tipo que seu filho só vai responder com não, sim. E começar a fazer perguntas abertas, né? Do tipo, por que você está com dificuldade em matemática? O que você acha que precisa ser feito ou não foi feito lá atrás para você estar com essa dificuldade? Qual é a matéria que você mais gosta e por que na sua escola? Por que você está falando tão mal de determinado professor? O que aconteceu na escola para que você desenvolva essa falta de vontade de ir para a escola todo dia? Como que eu posso te ajudar? Todas essas perguntas vai fazer com que seu filho, se tiver abertura, ele consiga falar e para que você possa também ajudá-lo a fazer realmente essa rotina eficaz, esse cronograma eficaz. Se você não souber como fazer, você pode até procurar uma ajuda profissional. Estimular esse ambiente de diálogo e confiança vai fazer com que o seu adolescente ele consiga expressar o que ele sente, o que ele quer e ajudá-lo também a se mover para fazer as coisas que precisam ser feitas. Então tá, já identifiquei, já sei como ajudar meu adolescente, como que eu vou fazer realmente isso? Existem algumas técnicas de motivação que servem para adolescentes, servem para criança e servem para nós adultos também. Nós seres humanos somos altamente funcionais quando conseguimos ver a recompensa que a gente vai ter com determinada ação ou tarefa que a gente precisa desenvolver. É o famoso neurotransmissor dopamina. Ele faz com que a gente consiga enxergar a recompensa que a gente vai ter depois de fazer determinada tarefa. Acontece que a dopamina ela é liberada sem a gente ter controle. Ela é tanto liberada com alguma atividade inútil que a gente faça ou com uma atividade útil que a gente faça sabendo que a gente vai ter uma recompensa depois de fazê-la. E eu queria dizer para você que você pode ajudar o seu filho a ter recompensas simples, mas que farão ele querer desenvolver determinada atividade ou estudar determinado assunto. E todas essas coisas elas podem ser muito simples de ser resolvidas, não precisam ser muito difícil de fazer, porque senão vai ser mais difícil de você cumprir e vai causar no seu filho falta de segurança.
Então pode ser ir ao cinema, pedir uma pizza, passar um tempo juntos, passear no parque. Todas essas coisas que não envolvem grandes malabarismo na sua agenda e na sua vida para que você cumpra. Por exemplo, dizer, filho, hoje é o dia de estudar matemática. Então, se você fizer 5 páginas do exercício de matemática hoje, que é para entregar no fim do mês, a gente pode no final do dia fazer um passeio numa praça. O que você acha? Assim você vai estar estimulando a recompensa e vai estar querendo ouvir se isso é um tipo de recompensa que ele gostaria de ter. Aqui é que entra aquele problema da falta de propósito. Se seu filho não tem propósito e você não sabe como instigá-lo a ter propósito, você pode até procurar ajuda profissional para fazer isso. Agora, se você tem uma vaga ideia de como estimular o seu filho a ter um propósito, você pode começar com ele fazendo o mural dos sonhos, por exemplo. Se esse vídeo te interessa, deixa aqui no comentário que depois eu faço um vídeo sobre isso. Técnicas de como fazer metas realmente que podem ser alcançadas, descobrir o seu porquê de vida. Todas essas coisas vai fazer com que aumente o seu vínculo com o seu filho e faça ele pensar sobre o futuro. E isso pode trazer um bônus ainda, de você descobrir o que realmente interessa ao seu filho e o que poderia ajudá-lo a gostar mais de estudar. Se eu puder colaborar com mais 3 dicas, eu vou dizer para você, ajude seu filho a ter um ambiente de estudo onde seja agradável ficar, sem distrações ambientais, sem distrações de barulho, com a casa o mais silenciosa possível, para que ele consiga entrar mais facilmente nesse modo de foco. Então, é claro que o ambiente de estudo deve ser bem iluminado e estar organizado, que a bagunça ela compete por até 90% da nossa concentração. Então, o ambiente de estudo deve estar muito organizado. Ajude seu filho também nessa empreitada de organização do lugar onde ele estuda. Encoraje seu filho a fazer pausas regulares para que ele não passe muito tempo estudando, porque a partir de determinado momento o estudo dele vai ser ineficaz, porque ele não vai conseguir se concentrar e depois ele vai precisar de uma pausa muito maior para se recuperar essa atenção. Então, de novo, é o equilíbrio entre o lazer e o estudo. É necessário. E por último, proponha desafio ao seu filho. Rede social, jogos estão cheios de desafios. Você faz determinada atividade e ganha determinado prêmio. Você faz determinado vídeo e ganha muitos likes. Aqui na sua vida você pode implementar também essas coisas. Faça determinadas atividades e ganhe determinado prêmio. Lembrando que não precisa ser nada muito grandioso para que seu filho atenda o que precisa ser feito. E aí, o que você vai fazer com todas essas informações? Espero que você coloque em prática. Afinal, elas tratam de dar atenção ao seu filho, que com certeza está precisando de atenção. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, pode deixar um comentário também sobre alguma sugestão de vídeo que você queira. Até mais, obrigada por ter assistido.